Meu bom dia a todos. Sejam bem-vindos, meus prezados e queridos companheiros de estudo bíblico. Vamos falar sobre batismo no Espírito Santo. Já tem um vídeo lá no site a esse respeito, mas vamos ainda falar mais agora com outros textos, espécie assim, complementando outros estudos que já foram feitos. Por que isso? Porque ainda tem pessoas que me indagam assim: eu gostaria tanto de ser batizado com o Espírito Santo e não consigo, eu faço oração, eu jejuo e não consigo não consigo falar em línguas estranhas. E lá na minha igreja, me falaram que a pessoa que não fala em línguas estranhas não é batizada com o Espírito Santo. Há uma dúvida a respeito do batismo com o Espírito Santo. E é o que nós vamos, então, falar a esse respeito hoje, claro, sempre se baseando com o que está escrito, né, nas Escrituras Sagradas. E vamos tentar, por meio das Escrituras Sagradas, a gente então, né, que o Senhor venha lançar luz para aqueles que estão em dúvida e a gente possa então se alegrar com esse tema. Bom, aí nós temos então, vamos ver aqui o livro de Atos, principalmente, que fala mais a esse respeito, né? Atos, capítulo 1, vamos ver, examinar os versículos 4, 5 e 8. Vamos lá. E estando com eles, né, aqui Jesus estando com os seus apóstolos, né, seus discípulos, né, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas recebereis, presta atenção, será batizado com o Espírito Santo, recebereis a virtude do Espírito Santo, ou seja, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até as confins da terra. Bom, este versículo, o que acontece? Jesus, reunido com os apóstolos, ele determinou para eles que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que seria o derramamento do Espírito, que está lá no livro do profeta Joel, né? Que Deus prometeu em derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Né? Então é isso que Jesus se referiu aqui, né? Não saiam de Jerusalém até vocês receberem a promessa do Pai. E daí ele explica qual é essa promessa do Pai. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois deste dia. Bom, ali Jesus se despediu deles e subiu aos céus. Agora veja uma coisa. Jesus falou que eles iam receber o Espírito Santo para falar línguas estranhas. É isso que o texto diz? Que se eles não falassem línguas estranhas, não iam ser batizados com o Espírito Santo? Não, eu prefiro ficar entre o que me ensinaram, o que me disseram que é, com o que está escrito. E aqui nas Escrituras diz que o batismo com o Espírito Santo, o que é? É uma virtude, ou seja, o poder de Deus sobre a pessoa para testemunhar de Jesus. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Aqui que fala tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso que não tem lugar. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ele fala de Jesus lá no meio do
do povo muçulmano, se for preciso, sabendo que a cabeça dele vai ser separada do corpo. Mas ele fala. Entende? Esse que é batismo com o Espírito Santo. Agora, então nós vimos aqui o que é. Que Jesus falou para esperarem em Jerusalém até ser revestido do alto com a virtude do Espírito Santo, ou seja, com o poder do Espírito Santo para testemunhar. É este o motivo do batismo com o Espírito Santo. É esta a razão do batismo com o Espírito Santo. Não é falar língua estranha, profetizar e não sei o quê. Deus pode usar qualquer pessoa para isso, segundo a sua vontade, mas o batismo com o Espírito Santo, o fundamento é para testemunhar de Jesus em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer época. Uma vez entendido isso, não vamos ficar nessa. Você não fala língua estranha, você não é batizado com o Espírito Santo. Calma, nós vamos ver isso aqui um pouquinho para frente. Então vamos ver quando Jesus falou isso aqui para os apóstolos ali, estavam com ele, e eles então saíram pelo mundo afora pregar o Evangelho. Apanharam, foram apedrejados, foram presos, foram açoitados. Quanto mais eles sofriam, mais eles falavam com ousadia, eles testemunhavam do Senhor Jesus. Agora veja o que o escritor aos Hebreus nos fala a esse respeito. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Veja que está falando de salvação. Anunciar o Evangelho, testemunhar de Cristo. O que é testemunhar de Cristo? É anunciar ao mundo e dizer: eu provo por todas as razões que Jesus é o Salvador, que só Ele salva. Então entende o que é a pessoa batizada com o Espírito Santo para testemunhar de Jesus Cristo, que ele, para que a pessoa fosse salva, ele morreu, para que a pessoa tivesse vida, ele morreu, para que a pessoa ressuscitasse, ele ressuscitou e está à direita do Pai. Então é a testificação do Senhor Jesus. Então, aqui como diz, né? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, e presta atenção aqui, ó, a qual começando. Veja que aqui não fala que foi até o fim que terminou. Começando a ser anunciada pelo Senhor. O Senhor Jesus começou a anunciar a salvação. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dom do Espírito Santo distribuída por sua vontade. No começo da igreja, os que saíram, né, pregando o Evangelho, testificando, a maior parte dos que ouviam o Evangelho eram judeus. E os judeus, amado, é daqueles que a fé diz assim: se você quer ver, creia. Primeiro creia e depois você vai ver. A razão diz o contrário, diz você quer crer, primeiro veja então. Primeiro veja, daí você vai crer, você vai acreditar que é daquela maneira. Entenda, são coisas opostas. E os judeus eram desses. Eles diziam: eu quero primeiro ver. É de Deus? Primeiro eu quero uma prova de que é de Deus. Primeiro eu quero ver. Então, o que aconteceu? O Senhor Jesus começou fazendo milagres diante dos judeus para que eles crescem que ele era o Filho de Deus, era o Salvador prometido, era o Messias. Ele fez milagres. E depois, né, depois da partida do Senhor Jesus de volta para o céu, o Evangelho anunciado pelos que ouviram o Senhor Jesus, ou seja, pelos apóstolos, foi confirmada por Deus, Deus testificando da verdade que eles anunciavam, por sinais, milagres, de várias maravilhas, e dom do Espírito Santo distribuído por sua vontade, porque para que aquelas pessoas que vissem crescem, para que o incrédulo, aquele que tem de palpar, tem de enxergar para depois ver, então
pudesse ser comprovado que aquele é o Filho de Deus. Entende? Então, o batismo com o Espírito Santo, ele se estendeu. A igreja veio ali para os apóstolos, eles com ousadia do poder de Deus, através do Espírito Santo que estava neles pelo batismo, eles anunciavam o Evangelho com sabedoria, com entendimento, faziam esses milagres para aqueles incrédulos lá, né? Então, a crerem que Jesus era o Filho de Deus, o Messias enviado. Tem texto na Bíblia que diz, está lá no livro de João, bem no final ali, acho que no capítulo 20, que Jesus se apresentou aos discípulos e Tomé, que era incrédulo, que falou que se não colocasse o dedo nas chagas e no lado do Senhor Jesus, ele não acreditava, teria que ver. O Senhor Jesus apareceu para ele, chamou ele de incrédulo e falou o seguinte: bem-aventurados que viram e creram. Os discípulos, o próprio Tomé, ele era bem-aventurado porque ele viu e creu. Agora o Senhor Jesus não se manifesta mais para nós aqui, carne e osso para nós ver e ver as feridas dele e cutucar para crer. Então o que o Senhor Jesus falou? Bem-aventurados que viram e creram, mas mais bem-aventurados é aqueles que não viram e creram, aqueles que não veem e creem. Como eu e você que não podemos ver Jesus, não podemos colocar o dedo ali nas chagas dele, não podemos, tantas coisas não podemos ver, mas não precisamos de milagre, não precisamos de provas para nós crer, porque nós temos a Sagrada Escritura, que nós cremos que é o poder de Deus, que nós cremos que as Sagradas Escrituras é inspirada pelo Espírito Santo e, portanto, é a palavra de Deus. Então, nós não precisamos de milagres, de coisas assim, para nós crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que é o nosso Salvador. O objetivo do Evangelho é esse. O objetivo do Evangelho não é sinais e maravilhas, e curas e não sei o que, não sei o que. Essas coisas Deus pode fazer por a sua misericórdia, por aqueles que estão sofrendo e creem nele, né? Como também mágicos fazem muitos milagres aos olhos das pessoas e maravilhas. Quem que já não viu aquelas apresentações onde o mágico vem lá, coloca uma mesa, põe uma pessoa deitada em cima do armamento da mulher, cobre com uma toalha, e depois tira a mesa dali, e aquela toalha, a mulher fica flutuando no ar. É maravilha, um milagre, uma coisa. Então, existe muita coisa por trás dos milagres que hoje são apresentados e ditos como sendo o Espírito Santo, Senhor Deus, envolvendo Deus. Às vezes nem creem, eles creem mais na mágica do que no poder de Deus. Então, eu não vou dizer que o poder de Deus não existe, que Deus não possa curar e fazer maravilha. Pode. Só que tem muita coisa falsa pelo meio. E aqui que precisa ter cuidado. Como essa história de que é possível, que é sinal, evidência de que a pessoa batizada com o Espírito Santo é o padrão da língua estranha. Esqueça isso. O batismo com o Espírito Santo é para dar coragem para o evangelista, na hora da morte, onde for, para ele não negar Jesus Cristo. Então vemos aqui. Vamos voltar um pouquinho para recapitular. Vamos ver as letras em destaque, que fica mais fácil de nós juntar tudo e então formar o todo e ficar mais claro em nossa mente. Jesus recomendou aos discípulos que não se agendassem de Jerusalém, vamos dizer assim, até serem batizados com o Espírito Santo. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado, cumpriu essa promessa, foram todos batizados no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? É uma virtude ou poder de Deus para a pessoa testemunhar de Jesus Cristo em qualquer circunstância, nem que seja com uma faca no pescoço. A pessoa não volta atrás de maneira nenhuma. Que nem Jesus falou, não tenham medo daqueles que matam o corpo e depois não podem fazer nada.
temei antes aquele que, depois de matar o corpo, pode lançar a alma lá na hiena. Aí esse temei. Percebe? Agora vamos e daí então, né? Mostra também aqui os textos que essas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, eles saíram testemunhando de Jesus pelo mundo afora, até onde deu para eles irem, né? Anunciando a salvação, isto é, anunciar a salvação é testificar que o Senhor Jesus é o Salvador, né? E que Jesus começou a anunciar a salvação e que depois, então, os apóstolos prosseguiram anunciando a salvação, sendo confirmada por Deus, né, com sinais e prodígios e maravilhas. Isso naquela época, hoje não é necessário isso para quem crê. Beleza. Agora vamos ver um caso aqui lá no passado, lá no Antigo Testamento. Veja bem, o derramamento do Espírito Santo, seja o batismo, as pessoas foram emergidas do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Esse está no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, já dentro, né, do contexto da nova aliança do sangue do Senhor Jesus. Antes disso, antes da morte do Senhor Jesus, o Espírito Santo não era derramado a toda a carne. O Espírito Santo Deus dava a algumas pessoas para que essas pessoas, então, vamos dizer assim, entregassem a mensagem do Senhor. Então, era dado aos profetas, principalmente os profetas. Porque o que acontecia? Nós vimos no estudo do Antigo Testamento que Deus pegava um profeta, colocava nele o Espírito Santo, ele ia, fazia aquilo que Deus mandou, e Deus recolhia o seu Espírito. E cada vez que alguém era usado, Deus dava do seu Espírito, a pessoa ia, fazia a obra do Senhor, e Deus recolhia o seu Espírito. O Espírito não ficava com as pessoas assim, 24 horas por dia. Hoje não, hoje o Espírito Santo está na igreja, está no corpo de Cristo dia e noite, 24 horas por dia. Percebe? Então, naquela época, quando o Espírito é dado, né, por Deus, em medidas, certa no momento oportuno. Vamos ver um exemplo aqui de uma pessoa que é complicado de dizer que essa pessoa estava com o Espírito Santo pela atitude dele, porque ele fez. E era um profeta. Vamos lá, livro de Jonas. Está lembrado do que nós lemos aí um pouquinho antes? No dia de Pentecostes, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e saíram pelo mundo, fizeram a vontade do Senhor, debaixo de sofrimento, vamos dizer assim, debaixo de frio, de calor, de geada, de chuva, de sol escaldante, do que fosse. Eles estavam lá de barriga cheia, de estômago vazio, dormindo no travesseiro confortável, dormindo no chão, não importava. Eles estavam lá, foram obedecendo a Deus. O Espírito Santo capacitava eles, dava coragem, dava sabedoria, dava entendimento, dava poder, inclusive para eles vencerem as suas limitações. Venciam as suas próprias limitações. Agora veja aqui no caso do profeta Jonas, lá atrás. Nós vemos aqui uma ausência do Espírito Santo. Vamos lá. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, veja bem, a palavra do Senhor veio para Jonas dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Ou seja, pregue lá. Porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Como se isso fosse possível, né?
como se fosse possível a pessoa se esconder da presença de Deus. Aqui já a gente vê uma ausência do Espírito Santo. A pessoa imaginar que pode se esconder da presença do Senhor. É impossível. Então, vamos debulhar esse texto. O Senhor falou para Jonas: Jonas, eu vou te enviar lá para a grande cidade de Nínive, e lá você vai pregar contra eles. Você vai pregar a minha palavra lá contra eles. Clama contra eles. Prega a palavra para eles. Profetiza. Você vai profetizar para eles. O que Jonas fez? Lembra que depois do Pentecostes, os discípulos espalharam, saíram, foram e pregaram a palavra em todo e qualquer tempo, com ousadia, com coragem. Só que aquela coragem não era deles, a coragem era o Espírito Santo neles que estava dando aquela coragem para eles, para enfrentar reis poderosos, inimigos de toda espécie. Eles enfrentavam tudo sem medo. Agora nós vemos um Jonas aqui, escapando de ir fazer o que Deus mandou. O que aconteceu? O que está acontecendo? O medo. Uma das coisas era o medo. Tem duas coisas. Uma das coisas era o medo porque os ninivitas, ou seja, aquele pessoal lá da nação de Nínive, eles eram um povo bruto, um povo sem Deus, um povo que tinha prazer na maldade. A história conta que os prisioneiros, entre tantos outros tipos de tortura, eles costumavam esfolar, tirar a pele das pessoas vivas. Deixavam as pessoas sem pele, como tirar o couro de um cabrito. Só que o cabrito mata ele primeiro para depois tirar o couro. Lá não, os ninivitas tiravam o couro da pessoa viva. Entre os horrores que eles praticavam nos prisioneiros. Agora imagine Jonas ir lá profetizar contra aquelas pessoas. É só se a pessoa tiver o Espírito Santo nele para ir e sabendo disso e pegar ele. Aqui não. Aqui o medo de Jonas já mostra que o Espírito Santo não estava nele. Deus mandou ele, mas Deus conhecia ele, o Senhor sabia ele quem era, então o Senhor ia mandar ele sim, ia colocar o Espírito Santo nele na hora certa, mas estava fazendo uma prova, não porque o Senhor não soubesse, porque o Senhor sabia, mas talvez porque Jonas pensava que era o tal profeta. E aqui era para provar que ele, de si, como um homem, era um medroso. E uma pessoa irada, uma pessoa ruim. Vamos ver isso para frente. Então, o que nós vimos? Que Deus enviou Jonas para um lugar, ele foi para outro. Mas como Deus proveu um peixe e proveu todos os meios para que Jonas fosse parar lá na barriga desse peixe. Não morreu. Lá ele orou, se arrependeu, clamou ao Senhor. O Senhor deu ordem para que o peixe então vomitasse ele lá na praia. Isso que eu estou falando para você vê no capítulo 2 de Jonas. Só leia ali. Bom, uma vez que ele foi lançado na praia, lá o Senhor veio novamente para Jonas, vai lá em Nínive e pregue para o pessoal lá. Agora Jonas foi. Não tinha mais como se escapar do Senhor. Ele foi. Na sequência, nós vemos que Jonas pregou o que Deus falou para ele. Nós vemos que a pregação de Jonas teve um efeito tremendo. Agora sim o Espírito Santo estava nele. Teve um efeito tremendo. O povo se converteu, o povo se humilhou, né? Se vestiram de pano de saco. O rei saiu do trono lá, tirou as vestes reais, colocou vestes de saco, saiu do trono, em vez de ficar sentado no trono, ele foi sentar na cinza,
E ainda fez um decreto lá para o povo que tanto os homens, né, como os animais teriam que ser vestidos de pano de saco e ficar sobre a cinza. Então você veja o que aconteceu. E você vê isso aqui agora no capítulo 3 de Jonas. Está narrado isso aí. E no final ali nós vemos que, de repente, vamos ver aqui para você ver uma coisa. Vamos ler aqui, ó. E começou Jonas a entrar pela cidade. Então o peixe vomitou Jonas lá na praia. Deus falou para ele pregar. Então o que aconteceu? E começou Jonas a entrar pela cidade. Capítulo 3, versículo do 4 ao 10. De caminho de um dia e pregava dizendo, olha o que Deus mandou ele pregar. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Aqui Jonas estava pregando. Eu creio que ele estava aqui no poder do Espírito Santo. Ele não estava lembrando que aquilo era o povo que tirava o couro das pessoas vivas, né? Ele não importava, estava pregando. E o que aconteceu com essa pregação? E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza, saiu do trono e foi sentar na cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, animais, nem bois, nem ovelhas, né, provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E veja, a pregação de Jonas teve um efeito tremendo. Até o próprio rei passou a pregar para o seu povo, lá se convertam. Pode ser que Deus se arrependa do mal que esse homem está falando que vai vir sobre nós, né? Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Agora veja, da parte de Deus. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Quer dizer, Deus revogou a sentença, porque eles se arrependeram. Eles precisavam ouvir a palavra de Deus. Eu, uma vez ouvindo a palavra de Deus, Deus sabia que eles iam se arrepender, iam ser salvos. Agora veja aqui, mais aqui o seguinte, mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Pronto. Deus colocou o seu espírito ali em Jonas, ele foi lá para o encontro, tudo certinho. Agora nós entendemos aqui que pronto, ele fez a obra dele, o Senhor recolheu o seu espírito. E o que aconteceu? Jonas passou a ser o velho homem irado, medroso de antes. Aqui no capítulo 4, né? Mas isso desagradou o Jonas. Isso o que desagradou o Jonas? A conversão daquele povo odiado, aquele povo que impiedoso, terrível, que arrancava o couro das pessoas vivas, e Jonas odiava aquele povo de morte. Jonas ficou triste, desapontado de Deus salvar aquelas pessoas. Então você vê duas coisas. Jonas tinha medo daquele povo, porque sabia quem eles eram, e agora Jonas estava irado porque Deus salvou aqueles miseráveis lá. Então Jonas não entendia o amor de Deus, como que funciona, né? Isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. E orou ao Senhor, veja que oração de Jonas. Orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi essa minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo
e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependas do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha que coisa horrível agora, esse profeta é irado porque Deus tinha salvado uma nação inteira, uma nação que ele não gostava. Que lição para nós, né? Às vezes não compreendemos uma pessoa, não compreendemos o pecador e apedrejamos o pecador lá, sendo que Deus sabe quem aquele pecador é. E Deus quer trazer ele, quer salvar, e às vezes nós né, vemos com olhos de Jonas os pecadores. Que lição para nós, amado. Então veja bem, aqui esse texto mostra que Jonas, o motivo dele não, dessa ira dele, desse medo dele, é que ele sabia que Deus tinha um plano para aquele povo lá. E ele não queria que esse plano se conscientizasse. Agora me diga você, isso é atitude de uma pessoa que tem o Espírito Santo? De uma pessoa que o Espírito Santo está com ele nessa hora? É claro que não. É claro que não. Porque é contra a vontade de Deus, a vontade dele era ao contrário da vontade de Deus. Então não podia, não pode o Espírito Santo se conflitar com o Espírito Santo. Percebe? Então aqui nós vemos, amado, a diferença sobre o batismo do Espírito Santo. Sabe que Jonas foi lá falar língua estranha naquela cidade lá, para que os ninivitas não entendessem nada, para provar que ele era batizado com o Espírito Santo? Não, amados. O batismo com o Espírito Santo é isso que nós vemos, é o que a Bíblia diz, que a palavra está ali mostrando. Que o Espírito Santo é o revestimento para que as pessoas... O batismo do Espírito Santo é um revestimento para que as pessoas testifiquem do Senhor Jesus. Falando a língua estranha ou não falando, profetizando ou não profetizando, todas essas coisas, você veja que, veja um exemplo, a gente diz, não, a língua estranha é uma evidência que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Então o que acontece? Quando a gente pega esse ensinamento, recolhe para a gente esse ensinamento, o que acontece? Como nós vimos que uma pessoa fala em língua estranha, pula para cima e grita, glória a Deus, está sendo batizado com o Espírito Santo. Eu vi muito disso quando eu estava no meio denominacional, principalmente em cultos de jovens, a emoção aflorava, e as pessoas, às vezes, muitos jovens começavam a se abraçavam, e começavam a pular e falaram que as línguas que ninguém entendia. E aí o pessoal ali então ia loucura. Foram batizados com o Espírito Santo e aquelas pessoas então passavam a ter mais privilégio da denominação, porque estes são batizados com o Espírito Santo, outros não. Mas sabe, já começava a existir uma separação das coisas. Então, esses textos, amado, mostram para nós a realidade do porquê que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Agora vem aquele caso que a pessoa pergunta, mas eu não falo língua estranha, eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu estou triste, eu queria ser. Isso mostra, amado, a atitude de uma pessoa que é salva, de uma pessoa que o Senhor escolheu, de uma pessoa que o Senhor está chamando para si, mas que está sendo ensinada de uma maneira errada, de uma maneira não bíblica. Então vamos ver aqui sobre o batismo do Espírito Santo. Quem que é batizado com o Espírito Santo e quem que não é, né? Precisamos saber sobre isso aqui. Olha, vamos ver aqui só um pouquinho. Olha, aqui está. Quem é batizado com o Espírito Santo precisa falar em língua estranha para ter uma evidência que é batizado com o Espírito Santo.
Eu vou dar um exemplo para a gente não acreditar nas coisas simplesmente porque nós dizem que é. Quando Deus resolveu tirar o seu povo lá da terra do Egito, que eram escravos lá, Deus então preparou Moisés e chamou o irmão de Moisés, Arão, e mandou os dois lá para o Egito com as instruções do que eles deviam fazer para tirar o povo de lá. E, inclusive, Moisés falou para eles, mas se Faraó não quiser liberar o povo para sair. Então, Deus já mostrou para ele, falou, o que você tem na mão? É uma vara, um cajado. O Senhor falou, lança algo no chão. Quando Moisés lançou o cajado no chão, ele se transformou numa cobra, uma serpente. Agora o Senhor falou, agora pegue aí a cobra. Moisés pegou, era a vara, o cajado. Então o Senhor falou para Moisés, você vai lá no Egito, faz isso que você fez aqui. Quando o faraó não quiser ouvir, você pega esse cajado e lança no chão. Lança ele. E ficou aí. Assim foi feito. Foi Moisés e Arão lá para o Egito, na presença de Faraó. Faraó relutou em soltar. Então Moisés largou aquela vara ali na frente do Faraó. A vara de Moisés se transformou numa cobra. Uma cobra ali. O que Faraó fez? Chamou dois dos mágicos dele. Dois mágicos do reino. Vem cá. Mostrou. O Moisés aí fez uma mágica. Para o Faraó era uma mágica. Fez uma mágica, a vara dele se transformar em cobra. Daí aqueles dois mágicos pegaram os cajados dele, jogaram no chão, se transformou em duas cobras. A questão é que aquela cobra que era da vara de Moisés, o cajado dele, engoliu as outras duas cobras para mostrar o qual que era o poder de Deus verdadeiro. Mas note que os mágicos fizeram a mesma coisa que Moisés fez. Moisés fez em nome de Deus, em nome do Elohim. Os mágicos fizeram em nome da sua mágica, em nome do seu Deus lá, outro separado. Então, amados, quando nós vemos uma pessoa, por exemplo, falando em língua estranha que nós não entendemos nada do que aquela pessoa está dizendo, jamais devemos dizer amém. Jamais, porque não sabemos o que aquela pessoa está falando. Agora, quando nós somos ensinados que a pessoa, quando fala a língua estranha, é batizada com o Espírito Santo, a tendência é correr e acreditar, porque fomos ensinados assim, é batizado com o Espírito Santo. Vamos lembrar que as varas de Janes e Jambres lá no Egito se transformaram em cobra como a vara do Moisés. Então não é a aparência que vai provar que é de Deus. O que prova que é de Deus é o que está escrito aqui, amados. É o que está escrito aqui, não tudo que nós falamos, que nossos ouvidos ouvem. Então a prova de quem é batizado com o Espírito Santo, veja aqui, leia 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Este versículo diz tudo. Pois todos nós, presta atenção, todos nós. O que aconteceu com todos nós? Pois todos fomos batizados em um Espírito. O que o versículo está dizendo? Todos nós vamos ser batizados no Espírito Santo quando nós falarmos língua estranha. Então vai ter uma prova de que nós vamos ser batizados. Ele está dizendo, o verbo aqui é fomos, está no passado, que já fomos batizados com o Espírito Santo. Fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito que está em letra maiúscula, significando que é o Espírito Santo. Então, o que é que a palavra de Deus, se é que
todos cremos que as Escrituras são a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo e que devemos crer. Todos aqueles que prestam assim vão entender que o que o texto está dizendo é que todos nós, eu, você, fomos batizados em um Espírito formando um corpo. Mas, irmão Antônio, como que fomos batizados em Espírito? Quando que nós fomos batizados? No dia que foi derramado o Espírito Santo sobre toda a carne lá em Pentecostes. Mas, irmão Antônio, isso foi lá e nós estamos, isso foi lá no primeiro século, e nós estamos no pleno século XXI, 20 séculos depois. Eu pergunto uma coisa para quem tem essa dúvida. E nós que aceitamos o Senhor Jesus hoje, então Jesus vai ter que ser crucificado hoje para nós, para poder nos salvar? Ou nós usufruímos da salvação, da morte dele há 2000 anos atrás? Entende? Assim é a mesma coisa, mas quando o apóstolo Paulo diz aqui que fomos todos, ele não está dizendo nós, os apóstolos, nós aqui da igreja de Corinto, ele está dizendo todos nós, significa todos aqueles que estão, a todos aqueles que formam o corpo do Senhor Jesus, todos aqueles que o Senhor Jesus recebeu para o seu corpo, todos esses que o Senhor Jesus chamou para o seu corpo, foram batizados no Espírito Santo no dia de Pentecostes. Do mesmo modo que nós somos salvos pela morte do Senhor Jesus há 2 anos atrás, nós usufruímos da morte dele no ano passado, nós usufruímos do Espírito Santo que foi derramado há 2000 anos atrás, lá no dia de Pentecostes, sobre a igreja. Aquela igreja lá que estava reunida, todas as nações, veja, tinha várias nações, os apóstolos, eles falando pelo Espírito Santo, eles não falavam uma língua que ninguém entendia, pelo contrário, todo mundo entendia. Aquelas pessoas de diversas nações que um não entendia a língua do outro, de repente cada um entendia, estava ouvindo a mensagem do Evangelho na sua própria língua, cristalinamente entendiam. Ao contrário, amado, o batismo do Espírito Santo não foi com línguas que não se entendesse. Foi com língua que se entendia. Percebe? Então, amado, vamos tirar essa tristeza. Eu queria falar línguas estranhas, não posso, não sei o que tem. Se Deus ter capacidade, se Deus resolver te mandar lá para a China, você vai falar em chinês lá. Não se preocupa com isso. Deus capacita a quem ele envia na hora que for preciso. Então não vamos ficar tristes querendo receber alguma coisa do modo que alguém nos ensinou, que era aquele modo e ensinou errado, ou do modo que nós queremos que seja. Vamos estar à disposição do Senhor Jesus, vamos estar à disposição do Espírito Santo, que Ele trabalhe na nossa vida como Deus quer, não como nós queremos. Da maneira que é o correto e não da maneira que nós imaginamos, pensamos, o que fomos ensinados daquela maneira. Percebe? A gente erra, amados. Quando eu nasci no berço católico, quando eu estava no catolicismo, para mim a igreja católica era a coisa mais certa que tinha. Eu me revoltava se alguém falasse ao contrário de alguma coisa de lá. Hoje, amados, eu compreendo que que eu estava errado. Não que eu queira dizer que a igreja católica é isso, aquilo, que eu queira denigrir a imagem da igreja católica. Eu não me envolvo com esse tipo de coisa, eu me envolvo com a palavra de Deus. Se alguém está enrolando alguém lá, ensinando alguém, levando por outros caminhos, eu tenho a obrigação de mostrar o que é certo. Agora, se lá num lugar ou no outro estão ensinando errado, o problema é deles. Eles vão se acertar com Deus. Como eu vou ter que dar conta ao Senhor dos meus atos, com certeza.
Mas então o que eu falo a respeito desses lugares é porque não era o que eu aprendia lá, não era o que eu pensava que era. Percebe? Então hoje a gente examinando melhor as escrituras, a gente compreende isso. Ok? Eu queria, amados, fazer vídeos rápidos, mas tá difícil, porque não adianta eu deixar pela metade sem entendimento. Então aqui a gente termina mais esse vídeo. Eu espero ter ajudado as pessoas que estavam nessa dúvida sobre o batismo com o Espírito Santo. Sabe o seguinte, você crê no Senhor Jesus, você está no teu coração que você está salvo porque o Senhor Jesus pagou, comprou você, ele pagou pelos teus pecados, que agora ele é dono de você, e você tem o gosto de chamar ele de Senhor, de reconhecer que ele é teu Senhor, que ele te comprou. Se você tem essa certeza, tem a certeza que você é salvo, amado, não espere falar língua estranha que for, se alegra no teu coração, tenha essa alegria em qualquer circunstância. Nada vem tirar essa alegria da gente. Não tem circunstância que tira essa alegria da gente, é de ser salvo. E fique tranquilo que se você é salvo, você é batizado com o Espírito Santo. Você compõe o corpo de Cristo, você é batizado com o Espírito Santo. Não precisa esperar sinais, evidências, como aqueles judeus lá que tinham que ver sinais. Se eu não ver, eu não acredito. Não falou língua estranha, então não é batizado com o Espírito Santo, então fica lá meio de lado. Não pode participar do ministério, nada. Esqueça tudo isso. Creia no Senhor Jesus, agradeça a Deus por tudo o que Deus tem feito por você. As orações que Deus tem atendido em tudo, se alegra. Esse que é preciso. Sempre a alegria, a nossa força é a alegria do Senhor. Tá certo? Aqui encerramos. O Senhor te abençoe, te guarde, que a graça do Senhor Jesus seja abundante contigo, com a tua família. Ore por mim, para a minha família. E se vemos no próximo vídeo, se for do agrado do Senhor. Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.